Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esporte, segunda-feira, dia 10 de março. E daqui a pouco nós vamos repercutir o que aconteceu de destaque no final de semana no ambiente esportivo. CSA e ASA, que já estão acostumados a fazer jogos equilibrados, memoráveis nos últimos anos em Alagoas, voltam a se enfrentar na decisão do primeiro turno do Campeonato Alagoano. O CSA, que conseguiu ontem à tarde, sendo empurrado pela sua torcida, que compareceu em grande número no estádio Repelé, reverter a vantagem construída pelo Céu no primeiro jogo e chega à final deste primeiro turno. O campeão vai, claro, representar Alagoas na Copa do Brasil em 2016. É só esse direito que o campeão do primeiro turno tem. Mas para o CSA é muito importante esta decisão, pelo fato da equipe estar disputando o campeonato alagoano com propósitos ambiciosos em relação ao Céu, por exemplo, o seu adversário que acabou sendo eliminado ontem. Caiu no Repelé pelo placar de 2-0 e você daqui a pouco vai saber também como foi justamente esse jogo que acabou movimentando aqui a capital alagoana neste final de semana. Já na outra partida, o ASA conquistou um resultado também importante, só fez reforçar aquilo que já tinha mostrado no primeiro jogo, a soberania em relação ao time do Murici. Venceu no primeiro jogo por 2-0 e ontem voltou a vencer pelo mesmo placar, 2-0, chega à final também com méritos. Coincidência ou não, as duas equipes também terminaram melhor posicionadas na fase de classificação. O ASA foi o primeiro colocado, o CSA foi o segundo, o Céu o terceiro e o Murici o quarto, as equipes que deram adeus à competição, essas duas últimas citadas. Daqui a pouco também nós vamos falar de futebol pelo Brasil. Tivemos clássico nos estaduais. No Rio deu Fluminense, em São Paulo deu Corinthians. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você, além das manchetes. É claro que acabaram ganhando repercussão durante o final de semana e que você, a partir de agora, vai acompanhar todos os detalhes aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Veículos, a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió.
Beleza, então, começando o Canal Esportes e antes de entrarmos nas notícias do que aconteceu de destaque no final de semana, eu quero dizer para vocês que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Você está precisando sair para resolver algum problema ou vai para o trabalho, não tem problema, você perde justamente essa primeira parte do Canal Esportes de momento, mas vai poder acompanhar a sequência pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá também você encontra a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. Está aqui na página principal, estamos aqui na página principal, o link para que você possa dar um clique e uma nova janela será aberta aqui no portal gazetaweb.com. Você também não tem perda de sinal, tá? Tudo numa maior qualidade possível, é quase que a mesma coisa do que você está assistindo em casa. Não perde a qualidade. A nova TV Mar Canal 25 está dando justamente essa possibilidade para você, numa programação variada, né? Numa programação totalmente alagoana, para que você fique bem informado com as principais notícias. Ainda aqui na página de esportes do portal gazetaweb.com você encontra também muitas informações atualizadas. A ASA confirma a classificação, repetindo vitória contra o Muricy por 2-0. E tem outras notícias. CSA vence o Céu e vai à final do primeiro turno do Alagoano. São as manchetes aqui do portal Gazeta Web relacionadas ao futebol de Alagoas, tá certo? Então, portal Gazeta Web está conosco, claro, dando para você esta possibilidade de você acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. O aplicativo iTV Mar, também nos mesmos moldes, traz para você, através do seu celular, nos sistemas Android e iOS, a possibilidade de poder acompanhar também a programação da TV Mar Canal 25. E você, claro, clicando e baixando esse aplicativo, vai ter acesso a todo o conteúdo também que a nova TV Mar oferece. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. Você liga, claro, vai falando justamente do seu problema. Uma manhã chuvosa nesta segunda-feira aqui na capital alagoana e é claro que temos muitos problemas na nossa cidade e você, através desse telefone, você vai também acionar a produção do programa para, consequentemente, a nossa equipe de repórteres, a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe mesmo completa possa ir até o local e trazer a notícia na sequência aqui da programação da TV Mar Canal 25. Nós temos também uma ferramenta através do nosso canal no YouTube para você poder acompanhar toda a programação da TV Mar Canal 25. Perdeu o Canal Esportes do início? Não tem problema. Daqui a pouquinho, o Canal Esportes, que está sendo exibido nesta segunda-feira, dia 10 de março, vai ser também colocado na íntegra no nosso canal no YouTube para que você possa acompanhar. E o acesso é simples. Está aí a página principal do YouTube para você. Você dá um clique na aba pesquisa, coloca o endereço canal... Aliás, TV Mar, né? Desculpa, eu ia colocar Canal Esportes. TV Mar, canal TV Mar. É a segunda-feira, estou com raciocínio lento. TV Mar Maceió também, Vinícius? Pois é, a produção informando aqui. TV Mar Maceió. Também vai direto para lá, né? Dá aqui um buscar. Olha aí, nosso endereço. A logomarca da TV Mar é a primeira que aparece, logo após os programas, mas você clica justamente na nossa logomarca, porque vai trazer todos os programas atualizados. O Almoçando do dia 7 de março com Geraldo Câmara, o Léo Palmeira com o Canal Legal no dia 6, o Verdade e Informação com o Carlos Roberts da última sexta-feira também, dia 6, Almoçando no dia 7 com Geraldo Câmara. Outra parte do Almoçando também, né? 1h30 de programa, né? Do Almoçando, né? Com o Geraldo Câmara. Então, por causa disso, são em duas partes, né? Divididos. A Vez do Povo com o Wilson Júnior. Bate-papo, né? Também com o Geraldo Câmara. Haja Geraldo Câmara, né? Cortando com a notícia ali do Canal Esportes da última sexta-feira, dia 6. Também você encontra aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Então são essas as ferramentas que a TV Mar Canal 25 proporciona para que você possa acompanhar em qualquer lugar do planeta aquilo que nós estamos trazendo e levando como prioridade para o público alagoano. Não só os alagoanos que residem aqui no nosso estado, mas aqueles que estão fora e que querem justamente saber as informações atualizadas. Neste horário, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, você fica justamente com as notícias do esporte. É claro que nós damos uma passada também no futebol internacional, no futebol pelo Brasil, mas nunca esquecemos de citar e colocar como prioridade as coisas do futebol de Alagoas.
O CSA conquistou essa classificação ao vencer o Céu pelo placar de 2-0. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto no futebol de Alagoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar também da classificação do Asa. E daqui a pouquinho também nós vamos falar do CRB. Tá certo? Mas para abrir o Canal Esportes na manhã desta segunda-feira, nós vamos falar de um jogador que começa a escrever cada dia que passa a história de ser um dos maiores de todos os tempos. Eu estou falando de Lionel Messi, que neste final de semana quebrou mais uma marca e ajudou o Barcelona a conquistar mais um resultado importante pelo espanhol. Vamos ver. E no Campeonato Espanhol, o Barcelona goleou o Raio Vallecano. Suárez marcou o primeiro. Piqué ampliou aos 3 do segundo tempo. Messi começou a fazer história a partir desta cobrança de pênalti. O quarto do Barcelona e o segundo de Messi foi o mais bonito. Ele recebeu dentro da área, passou por 2 adversários, driblou o goleiro e marcou. O terceiro dele na partida veio depois desta jogada com Luis Suárez. Messi se tornou recordista de hat-trick do futebol espanhol. Agora são 32, superando Telmo Zarra. O sexto foi de Suárez, depois de tabelar com camisa 10 do Barcelona. Daniel Alves cometeu pênalti e foi expulso. Bueno diminuiu a diferença 6-1. O Barcelona é líder do espanhol com 62 pontos, 1 a mais do que o Real Madrid. É interessante porque a situação do Daniel Alves no Barcelona, em termos de continuidade, fica mais explícito que o jogador não deve mesmo permanecer na equipe do Barcelona, né? Foi expulso dessa partida, o Barcelona venceu o jogo por 6-1, gente. É inadmissível que o jogador seja expulso quando o time está vencendo com uma margem dessa. Quando é um jogo pegado, um jogo equilibrado, é até de se entender em determinados casos. Mas o jogador ser expulso com a equipe goleando, com a folga que estava, então já mostra que a história do Daniel Alves com a camisa do Barcelona está chegando ao fim. O empresário do jogador já chegou até a afirmar esta possibilidade, né, do jogador deixar justamente a equipe e que isso já está cada dia que passa mais próximo de acontecer. Né? Mas a bela vitória com a participação do Messi acabou sendo super importante. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos trazer mais gols, né, gente? É o francês, é isso? Vamos trazer então resultados aí, os gols do Campeonato Francês, rodada deste final de semana. Correu lá para proteger. Saída do goleiro Antony Lopes, o português, que é ao lado do Tolisso. Esteve em campo nas 27 partidas do Lyon. Bobeada de Bedimot, grande chance para o Montpellier. Gol! Barrios para o Montpellier, confirmando a ótima fase do atacante paraguaio. Dabo aproveitou-se de um vacilo, olha só, conseguiu a roubada, se impôs, tocou de meia-lua em cima do Tolisso e rolou para que o Lucas Barrios tivesse toda a calma do mundo então para marcar o primeiro gol do jogo. Dabo ganhando de Bedimot, passando lindo de meia-lua pelo Tolisso, rolando pro gol de Lucas Barrios. É o 8º gol do Paraguai, o artilheiro do Montpellier. E o Montpellier, mais uma vez, se aproveitando do fator local, faz com a chegada do Vanderwiel. Optou por sair do clube, boa, bola na frente, Fekir caiu na área. É pênalti. O árbitro, ele vai dar o cartão. Vamos ver. Tá parecendo que ele tá dizendo que ele se jogou, peraí. Olha, Raul, sinceramente, ele deu o pênalti. Pênalti, não? O torcedor não gostou. Eu também fiquei aqui com as minhas dúvidas, mas o pênalti foi marcado. Manda quem pode obedecer. Do artilheiro da Série A do Campeonato Francês. Gol! Lacazette pro Lyon. Deslocou o Jordan. Bola para um lado, goleiro para o outro. Lacazette marcando mais um. Chega a 22 na temporada. 1 para o Montpellier, 1 para o Lyon. É gol de Lacazette batendo pênalti. Raul. É isso.
Candidato real a título também o Mônaco. Saiu uma tabela! Gol! Fekir pro Lyon! Na jogada pelo lado direito. Boa tabelinha envolvendo a defesa do Montpellier. Nabi do Montpellier. Nabil Fekir consegue marcar o gol. Veja só, com a participação do Gourcuff, se apresentou no vazio, bateu de canhota. Fekir é o vice-artilheiro da equipe, marca o seu 10º gol no campeonato. Lyon 2, Montpellier 1, de virada, Raul Quadros. De virada e numa bela tabela entre eles. Caçou um lançamento, prefere sair jogando. Ultrapassou ali o meio-campo. Bola de Gourcuff, ajeitou no peito, sobrou para ele. Boa assistência para Fekir. Gol! Um lindo gol de Fekir pro Lyon. Que categoria, que frieza acima de tudo. O goleiro saiu e ele deu um toque sutil, uma cavadinha na bola para marcar o seu segundo, o 3º do Lyon. Fekir mostrando mais uma vez toda a sua importância para a equipe. Repare só, lançamento do Rosé, Gourcuff no peito, depois um belo passe. A posição é legal, na mesma linha. Olha o toquezinho que ele dá por cima do Jordan. Matou o goleiro do Montpellier. Fekir, 2 vezes ele. 3-1 para o Lyon. Raul Quadros. Fekir, que eu tinha me confundido, que tinha chutado a bola na trave, no travessão. Bordou 45 e o Montpellier vai estacionando na 7ª posição, 42. Vem o Lyon, boa bola na frente. Dividiu o Tolisso. Gol! Pro Lyon, para transformar uma vitória tranquila em goleada. No final, nos acréscimos, Tolisso é jogador de marcação, é uma das referências do meio-campo do time do Lyon, mas que no finalzinho de jogo se apresenta no ataque, ganha do goleiro Jordan e praticamente define o jogo. Na tabela que acontece, o Tolisso dividiu e o gol escancarado fez com que ele apenas tivesse o trabalho de empurrar a bola para o gol. 4-1 Lyon. Entra com disposição, tá descansado. Rapaziada que tá em campo tá cansada, vai. Linha de fundo, cruzamento, pintou o 5º. Gol! Mais um de Lacazette pro Lyon. Faz o 2º dele, o 23º na temporada. E responde a minha pergunta, né? Partiu decidido, partiu ainda com fôlego, com vontade para buscar um 5º gol o time do Lyon. Mais um nos acréscimos. Lacazette. Marcado já é difícil, com o espaço fica ainda muito mais fácil para ele. Olha lá a jogada de novo. E atarrar pro Lacazette, 5-1 na conta do Montpellier, hein, Raul? Repete o resultado do turno. Pois é, 5-1, você acompanhou essa vitória do Lyon pelo Campeonato Francês no final de semana e é claro que esta situação está sendo destacada aqui no Canal Esportes pela importância que foi no final de semana e você aqui fica bem informado. O CRB já definiu a programação, aliás, por falar em programação, o CRB tem isso muito organizado, né? Porque pelo fato de enfrentar um adversário como é o Bahia, precisa ter uma organização antecipada. Independente do adversário, o CRB já trabalha de forma organizada. A matéria aqui do Globoesporte.com traz isso, que o CRB treinou ontem e definiu programação de viagem para Salvador. Para poder falar melhor conosco a respeito desta viagem que o CRB fará para o jogo decisivo contra o Bahia na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste,
O supervisor do clube, Marcos Lima Verde, é o nosso convidado especial na manhã desta segunda-feira e vai falar dessa programação já definida com muita antecedência para que o CRB possa realizar um grande papel em campo. Tudo isso são fatores que pesam para que os jogadores possam assimilar muito melhor a disciplina tática implantada pelo técnico Ademir Fonseca. Lima Verde, um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Tudo já preparado com muita antecedência para esse jogo contra o Bahia no próximo meio de semana, Lima Verde? Aumenta o retorno. Alô? Fala, Lima Verde, você está no ar aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. O retorno. Alô? Certo, dá um pouco de retorno ao Lima Verde. Agora. Beleza, Lima Verde? Como é que está a programação do CRB para esse jogo contra o Bahia? Tudo bem? Agora melhorou, sim. Bom dia. O time trabalhou direto, né? Trabalhou sábado, viu 2 horários, trabalhou domingo, hoje pela manhã vai ter trabalho, daqui a pouco, à tarde também vai ter trabalho. Na terça-feira à tarde também treina. Na quarta pela manhã tem um trabalho aqui no CT, o trabalho final. E à tarde o embarque para Salvador, uma viagem boa, direta, 1 hora, para jogar na quinta-feira à noite contra a equipe do Bahia. Então, todas as providências estão sendo tomadas, fazer uma boa programação de treinamento aqui em Maceió também, e uma boa programação de viagens também, para que a gente possa conseguir lá um resultado positivo. E você sabe, Lima Verde, o quanto é importante, né? Você que trabalha de uma forma muito organizada, já disse isso, que na minha opinião você é um dos melhores profissionais do Nordeste, e se não do Brasil, um cara muito criterioso nas coisas, que gosta muito de poder acompanhar determinadas situações. Você sabe que tudo isso pesa, né? Uma logística dessa montada com antecedência acaba refletindo até no desempenho em campo dos atletas, não é, Lima Verde? Correto. Não, a gente procura fazer o que é o certo, né, Vilela? Procura fazer o trabalho correto, o trabalho que tem que ser feito, porque dentro do meu trabalho eu não admito falha. Eu mesmo sou o maior crítico meu, sou eu mesmo. Eu não espero que ninguém, eu mesmo sou o maior crítico meu. Então, quando eu faço uma viagem, uma logística de viagem, ou qualquer coisa que envolva o meu setor, ninguém é mais crítico do que eu mesmo. Então, eu procuro fazer a coisa correta, não admito falha de mim mesmo, para que a coisa possa correr bem, como a gente tem feito até agora, e esperamos nessa próxima viagem agora, nesse próximo jogo, fazer uma boa logística, é lógico, porque assim, né, vida, cada vez mais o futebol está mais profissional, o futebol não cabe mais amadorismo. A gente escuta certas situações que a gente não pode citar, de coisa que não existe, né? Só em futebol amador. Mas cada um faz o seu, a gente não pode citar nada, a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Lima Verde, a respeito do Zé Carlos, a última aquisição que o CRB anunciou, já apresentou, qual a possibilidade desse jogador ficar à disposição do técnico Ademir Fonseca no aspecto documental até esse meio de semana, Lima Verde? Nós temos até quarta-feira para colocar o Zé Carlos no bid da CBF. Nós trabalhamos, você sabe, nós chegamos de viagem na sexta-feira à tarde. Então, trabalhamos final de semana todinho, junto, contando com o apoio importante do Roque Júnior, da Federação Alagoana, do Heitor, enfim, da nossa diretoria, do Alarcon, do presidente Marcos Barbosa, enfim, trabalhando no sentido de fazer todo esse trabalho para que possa, na quarta-feira, o Zé tá no bid da CBF. Então, o contrato já está pronto, o Zé Carlos já assinou, o presidente já assinou toda a parte burocrática. E agora é a questão, justamente hoje de manhã, já trabalhar para enviar esse contrato dentro desse novo sistema para que na terça ou quarta-feira o nome do Zé Carlos, a nossa intenção é essa, possa ser publicado no bid da CBF. Lima Verde, você como um cara da área, só para que a gente possa encerrar, para explicar para o nosso telespectador, porque muita gente ficou na dúvida na questão do João Vitor, que era o jogador que foi expulso pela Copa do Brasil, e aí gerava aquela dúvida, será que podia jogar pela Copa do Nordeste? Falando no aspecto técnico, e você que conhece, qual é justamente o argumento, qual foi a situação a respeito do João Vitor, onde o CRB teve a segurança de que poderia contar com aquele jogador? Não, no meu trabalho aqui,
eu só faço as coisas com segurança, não faço as coisas em dúvida. Perfeito. O pessoal precisa entender as coisas, às vezes, para falar. O João Vitor, ele foi expulso na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, para o pessoal entender e aprender, a Copa do Brasil é uma competição que ela está em andamento. Então, como ela está em andamento, o jogador tem que cumprir na Copa do Brasil. Ele não vai cumprir em outra competição. No dia que o CRB encerrar a sua participação na Copa do Brasil, aí ele passa a cumprir na competição subsequente. Então o pessoal precisa entender e aprender para não falar besteira, para não colocar ninguém polêmica, essa coisa. Então a gente aqui trabalha aqui com segurança. A gente trabalha aqui com segurança, entendeu? Com segurança para justamente não cometer falhas. Obrigado, Lima Verde. Não é à toa que você é um dos melhores do Nordeste, não. Muito obrigado mesmo pela sua participação e por sua explicação aqui no Canal Esportes, tá certo? Valeu. Um abraço, Viderlan. Valeu. O Lima Verde, que é supervisor do CRB, falando da programação, é preciso ter muita organização mesmo nesses aspectos. E não é fácil ser supervisor de um clube, né? Então, Zé Carlos poderá ser regularizado até a próxima quarta-feira. Já diante de falar numa condição, até mesmo dele ficar mesmo à disposição do técnico Ademir Fonseca, que precisa muito do jogador com essas credenciais que o Zé Carlos tem, que é de empurrar a bola para dentro. Não que o Lima não esteja atendendo às necessidades, mas é sempre bom ter mais jogadores de qualidade no elenco e que seria muito bom para o CRB diante da necessidade de ter que vencer o Bahia ou até tirar pontos desse adversário para poder alimentar as possibilidades de classificação, continuar alimentando essas possibilidades de classificação. Hoje é o segundo colocado do Grupo E na Copa do Nordeste. Isso eu não tenho nenhum tipo de dúvida, que com o Zé Carlos o CRB fica mais fortalecido. O Brasil jogou este final de semana, segunda rodada, né, no Campeonato Sub-21. Vamos acompanhar a partir de agora para ver como foi o desempenho do Brasil nesta competição. Vamos ver. Kleber, olha o passe para o Leandro, tem a chance, bateu! Gol! Camisa 10, o segundo dele na competição, na enfiada de bola, troca de passes, o Kleber deixou com açúcar para o Leandro. Dominou e de pé esquerdo na movimentação, no espaço vazio. Oscar Mendes ainda tocou na bola, não o suficiente para evitar a abertura do marcador Leandro. E o Brasil faz 1-0 sobre o Paraguai. Interessantíssima a troca de passes, a articulação de jogada da seleção brasileira, culminando na bola que o Kleber dá para o Leandro. Matheus Pereira tentou de primeira, olha o Kleber! Gol do Brasil! Num contra-ataque lindo da seleção brasileira. E quem apareceu pelo lado esquerdo foi o Kleber. Veja toda a movimentação. O Evander faz o levantamento de primeira, o Matheus Pereira. E aí chega o Kleber, foi para a câmera, dedicou o gol à sua avó. Que tapa na bola do Matheus Pereira, né? A gente fala tanto que ele tem errado nos passes, mas agora ele foi preciso. Olha o toque que ele deu. E aí o Kleber, com a visão do jogo, com a visão do gol, já chegou ali tirando do goleiro. E o Brasil faz 2-0 sobre o Paraguai. Apareceu o Matheus Pereira, que a gente... Próximo da bola, o árbitro. Sérgio Dias tenta a tabela com o Valiente. Sérgio Dias tem a chance, limpou, pode diminuir. Gol do Paraguai. Sérgio Dias. Estava sumido no jogo. Mas craque é craque. Veja como a tabela com o Valiente. Tirou ali, deu um tapinha na bola na saída do goleiro Bruno. Toda jogada em velocidade, saiu lá pelo lado direito, buscou a tabela pelo meio. Muita velocidade na jogada, o Paraguai diminui. E aí vai colocar um diferencial nessa reta final, né? Nessa segunda parte do segundo tempo. O Paraguai diminui. Sérgio Dias.
A jogada do Paraguai foi muito boa, né? A dividida, sobra do Paredes. Olha o Rodi Ferreira, chega o Paraguai, cruzamento, levantamento para o meio. Gol do Paraguai, Jorge Morel. E o Paraguai chega ao empate. E a expressão do Caio Zanardi, né? No momento que falava, o Brasil estava muito recuado. Se está recuado, você vai chamando o adversário. Chegou tocando. É um outro Paraguai nesse segundo tempo. Eram 3 jogadores ali fechando para a conclusão. Só 2 brasileiros para fazer a marcação. O Rodi Ferreira levantou para o meio. O Jorge Morel nem saiu do chão para esse cabeceio. Toda a jogada mais uma vez. E o Paraguai chega ao empate. Aí o Kaique estava muito fechado, né? Ele tinha que estar batendo ali com o Rodi Ferreira para evitar o cruzamento lateral. Pois é, você pôde acompanhar justamente, só uma pequena correção, eu falei sub-21 antes de chamar a matéria, mas é o sul-americano sub-17, onde a seleção brasileira jogou, né, está na segunda rodada, empatou com os donos da casa, esta competição que está sendo realizada no Paraguai. Daqui a pouco você vai poder acompanhar mais detalhes a respeito de gols ainda do futebol, né? Nós vamos trazer outras informações para você poder acompanhar aqui no canal Esportes, tá certo? Vou botar agora, antes do intervalo, viu, produção? Imagens de mais uma aventura que nós fizemos no final de semana, e eu vou trazer trechos só dessa situação que nós vivemos. No final de semana nós fomos até Murici, saímos do centro de Murici de bicicleta até eu ia falar Chapada Diamantina, que mentira, meu Deus do céu, né? Saímos do centro de Murici de bicicleta, entramos até uma fazenda chamada Fazenda Boa Sorte, que fica a 20 quilômetros do centro de Murici. De bicicleta, de lá nós deixamos as bicicletas e andamos por mais de 1h30 até chegar a essa cachoeira, a Cachoeira do Tiririca, uma das mais conhecidas aqui da nossa região. E eu posso dizer um negócio para vocês, a experiência foi fantástica, recomendo para qualquer um. O envolvimento com a natureza é uma coisa excepcional. E eu vou trazer imagens só de alguns registros que no decorrer do trajeto nós tivemos a oportunidade de gravar para poder colocar aqui no canal Esportes. Então, vamos colocar essas imagens aqui. Isso daqui no momento em que já estávamos no trajeto a pé. Eu encontrei esta nascente, esta fonte aqui. Água pura, cara. Isso é uma coisa de impressionar para nós que vivemos aqui na capital. Na hora eu peguei com as minhas mãos a água e bebi, para você ter uma ideia. Então, situação fantástica, e daqui a pouco nós vamos mostrar ainda aqui no canal Esportes, né, o que realmente foi de beleza nessa cachoeira quando nós chegamos no último sábado em Murici, né? Murici tem várias trilhas com cachoeira, mas com toda sinceridade, essa foi uma das melhores que eu fiz até agora, desde outubro de 2013, quando eu comecei esse processo de emagrecimento e passei a viver essas aventuras. Final de semana é sinal de aventura para esse amigo de vocês, e no último final de semana a Cachoeira do Tiririca, em Murici, foi uma das, pelo menos assim, um dos cenários mais bonitos que eu tive a oportunidade de presenciar até hoje, aqui, ó, em Alagoas. Não precisei sair daqui para poder viver essa situação, não. Vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouco nós vamos trazer mais gols pelo Brasil. Vamos falar de campeonatos estaduais, repercutir a classificação do CSA e do ASA para a final do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Logo na sequência, aqui no canal Esportes. Continue conosco. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei que faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit.
Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, lembrando que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com, acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Também temos o nosso canal através do YouTube, pois é, acesse o nosso canal e fique por dentro dos programas exibidos pela TV Mar Canal 25 na íntegra. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. O aplicativo ITV Mar, não esquece, tá? Pode baixar para seu celular nos sistemas Android e iOS e poder acompanhar também a nossa programação. O final de semana foi de muitos gols nos estaduais. A começar no sábado, vamos mostrar a partir de agora, com imagens da TV Globo, os gols dos principais estaduais que aconteceram no final de semana, a começar do sabadão. Vamos ver. Campeonato Paulista. Palmeiras recebeu o Bragantino na Arena Palestra. Bela troca de passes do Verdão após uma cobrança de lateral. Calcanhar de Leandro Pereira para Renato, que deixou Rafael Marques livre para marcar. Gol do Palmeiras! Além de comemorar a 6ª vitória seguida na temporada, os palmeirenses vibraram com a estreia do garoto Gabriel Jesus, de 17 anos, considerado uma joia das divisões de base do clube. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Friburguense no Engenhão. Cruzamento de Pará, Marcelo Cirino acertou de primeira, 1-0 Flamengo. Cirino pro Flamengo! E olha o Marcelo Cirino de novo. Ele recebeu o passe de Gabriel, protegeu do zagueiro com o corpo e tocou na saída do goleiro. Placar final, Flamengo 2, Friburguense 0. Marcelo Cirino é o novo artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols, 1 a mais do que Fred, do Fluminense. Em crise e sob pressão, o Grêmio enfrentou o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Douglas abriu o placar com um gol olímpico. Que pintura! Gol! Marcelo Oliveira aproveitou rebote do goleiro Renan e marcou o segundo. Vanderlei diminuiu para o Caxias, após indecisão de Marcelo Groi. O goleiro Marcelo Groi saiu, não achou nada. Yuri Mamute fez o 3º gol do Grêmio e fechou o placar. Tentou driblar o goleiro, bateu pro gol! 3-1 sobre o Caxias e alívio de Filipão. Pelo Campeonato Catarinense, Criciúma e Chapecoense. Falha bizonha do Danilo Tarraxa, que cometeu pênalti em Apodi. Cometeu um pênalti bobo daqueles. Bate pra bola com a perna direita pro gol. Roger cobrou e fez Chapecoense 1-0. Maurinho empatou pro Criciúma. O perigo, pintou o gol. 1-1 placar final.
Pois é, você acompanhou então os gols da rodada de sábado pelos estaduais, né? E que falha, né? No jogo do Grêmio, a imagem não mostrou, mas o Filipão reclamou muito do gol sofrido, né, pelo Grêmio, né? O goleiro ficou no meio do caminho e ele tem, de certa forma, razão. Porque a bola é do goleiro. E o goleiro, quando tem que sair da área, se vai para a pequena área ou vai se aventurar na marca penal, ele tem que sair para decidir. Não pode sair para voltar no meio do caminho, né? Então o Filipão teve razão em reclamar, mas ficou uma coisa clara. Ficou muito clara a situação. Ontem o Vasco da Gama, olha, imaginem vocês, né? O Vasco da Gama com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, um gol polêmico, chegou à vitória, conquistou mais 3 pontos, é o líder do Campeonato Carioca, é o único invicto da Taça Guanabara. Quem imaginava que o Vasco pudesse fazer um estadual como esse, né? Nossa Senhora, rapaz. Pois é. Vamos ver então como foi o gol da vitória do Vasco, o gol do Gilberto, o primeiro gol do Gilberto com a camisa do Vascão. Vamos ver. Gilberto autorizado, partiu, bateu, gol do Vasco! Gilberto, número 9, bola para um lado, goleiro para o outro, e aos 48 do segundo tempo o Vasco faz o gol. Gilberto com a camisa Cruz Maltina. Pois é, rapaz, e com a vitória o Vasco da Gama é o líder. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Fluminense jogou com o Botafogo, não foi, Vinícius? Tem aí detalhes desse jogaço também que aconteceu ontem, o Clássico Carioca, Fluminense e Botafogo. O Vasco que ainda tem Dagoberto, né, rapaz, para estrear, está sendo preparado para enfrentar o Flamengo, né, na sequência da Taça Guanabara. Interessante esse momento vivido pela Taça Guanabara, né? Mas vamos lá, trazer detalhes do outro clássico. O Fluminense pegou um Botafogo embalado. O Botafogo que tinha vencido o Flamengo, estava cheio de moral. Fluminense que estava em baixa, perdeu para o Vasco. Aliás, perdeu não, foi atropelado pelo Vasco, porque não jogou nada contra o Vasco. Mas ontem, mais uma vez, valeu aquela questão, aquela frase que a gente sempre utiliza de que clássico é clássico. Cada clássico é uma história. Você já cansou de ouvir esse tipo de frase, né? Pois é, vamos então olhar o que aconteceu a respeito desse duelo entre Fluminense, que até então, antes da partida, estava em baixa, contra o Botafogo, que começou em alta justamente esta temporada. Vamos ver. Toque de categoria, Gilberto, Bill, Gilberto, ficou cara a cara, Gilberto, olha o gol, olha o Jobson, sem goleiro, bateu, gol! É do Botafogo! Jobson, sem goleiro, dominou, teve calma, rolou de mansinho, a bola entrou. Jobson, 1 pro Botafogo, 0 pro Fluminense. Veja o lance. Categoria do Thomas. Gilberto, Bill, a zaga ficou. Edson deu um carrinho. E na sobra, Jobson, condição legal. Rolou de mansinho. Chute devagar pro gol do Fluminense. Para comemoração, a lá Cristiano Ronaldo. Mais um de Jobson no Campeonato Carioca. Jobson. Faz o lançamento para o Giovani, ajeitou de cabeça. Fred deixou passar, Wagner bateu de primeira, bateu mal. Olha o Kennedy. Gol! É do Fluminense. Kennedy empata o jogo. Pegou bonito, com categoria de primeira. Jefferson olhou. Kennedy levanta a torcida do Fluminense no Maracanã. O Fluminense empata, Giovani. Olha a visão de jogo do Fred. Pegou muito mal na bola o Wagner, mas deu sorte. Kennedy preciso no canto. É o empate do Fluminense. Talento do menino Kennedy, 19 anos. Tudo igual. Marlon pra frente. Fred, que corta-luz, que bolaça do Fred. Pro Gerson, lá vem o menino, cara a cara, bateu pro gol. Gol! É do Fluminense. Gerson se emociona. O menino tem apenas 17 anos. É tratado como uma joia nas Laranjeiras. Fred fez uma jogadaça. Fred no corta-luz.
O Renan Fonseca ficou vendido no lance. Marcelo Matos chegou na cobertura e não desarmou o Gerson. Gerson bate Jefferson. Gerson, o Fluminense vira o jogo com camisa puxada e tudo mais. 2 pro Fluminense, 1 pro Botafogo. Gol de um menino. Tenta o lançamento pro Fred, vai dominar, dominou na boa, ficou cara a cara, Fred bateu! Gol! É do Fluminense! Fred de novo artilheiro do campeonato ao lado de Marcelo Cirino. Vamos ver se pegou no braço do Fred ou não. Fred dominou, a defesa do Botafogo parou. Fred faz o terceiro do Fluminense. Não marcava 3 partidas. Fred, 3 pro Fluminense, 1 pro Botafogo. Condição legal, o Renan Fonseca dava condição e parou. Vamos ver o domínio. Na perna, no braço. O juiz entendeu que o toque foi involuntário e Fred fez o terceiro. Mas ela pega no braço ou no peito? O que você achou, Edinho? Eu achei que pegou no braço. Ele ajeitou, a bola ia fugindo do seu controle. Ele fez um domínio excepcional, né? Controlando bem a bola. Mas na hora que a bola saiu do seu controle, ele empurrou com o antebraço, levando a bola e ajeitando no peito e no braço. Para mim seria gol ilegal. Concordo com o Edinho. Ele dá uma ajeitada com o braço. A bola estava dando uma escapada. Agora a matada do Fred foi espetacular. Depois ele dá uma ajeitada com o braço. Mas Que fase vivida pela arbitragem carioca, né? O gol realmente foi irregular, né? O Fred utilizou o braço para poder ficar em condições de concluir o lance. Agora, como o Lédio Carmona colocou aí, né? Comentarista do Sport TV. A matada do Fred foi fantástica. A bola veio de longe, cara. Ele conseguiu matar daquele jeito. Vamos trazer então a classificação do Estadual do Rio de Janeiro depois dessa rodada no final de semana. Olha só, não enxerga ninguém na frente dele. O Vasco é o líder do campeonato estadual com 20 pontos. Em segundo, o Botafogo com 19. Em terceiro, o Fluminense com 18. O Flamengo é o quarto com 17 pontos. Está sendo acompanhado ali de perto pelo Madureira e pelo Volta Redonda. O Madureira tem 17. O Volta Redonda vem um pouco atrás com 15 pontos. Em sétimo, o Macaé também com 15. Em oitavo, o Bangu com 11. Na nona posição, a Cabo Friense com 8. Em décimo, o Friburguense com 10. Aliás, com 8. Na 11ª colocação, o Tigres com 7. Em 12º, o Resende com 6. O Barra Mansa é o 13º com 4. O Bom Sucesso está na 14ª colocação com 4 pontos. Na zona de rebaixamento, o Boa Vista tem 2 pontos, é o 15º, e o Lanterna é o Nova Iguaçu com também 2 pontos. A próxima rodada do estadual do Rio de Janeiro, temos aqui os resultados, mas a rodada de número 9 é o que interessa pra gente. Na quarta-feira, Bangu e Barra Mansa, Boa Vista e Nova Iguaçu, Macaé e Cabo Friense. O Botafogo joga também na quarta-feira contra o Tigres, Flamengo joga contra o Volta Redonda no Maracanã às 10 da noite, o Vasco joga contra o Resende na quinta às 7h30 em São Januário. E também na quinta-feira, fechando a rodada, a Friburguense enfrenta o Madureira, fechando assim a rodada do Rio de Janeiro, ao lado também de Fluminense e Bom Sucesso, que jogam no Maracanã na próxima quinta-feira. Essa é a situação de momento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tivemos clássico também em São Paulo, e o São Paulo venceu o Corinthians. Não venceu. O Corinthians venceu. Não foi? Foi o Corinthians que venceu. Então vamos ver o gol. O gol da vitória do Corinthians em cima do São Paulo. Vamos ver. Do Corinthians, que ela foi desviada no meio do caminho, bateu rápido o Fagner, deu uma cochilada à defesa do São Paulo, dominou o Guerreiro, o Edson já diminui a distância, cruzamento pro Danilo! Gol! Danilo! Gol do Corinthians! Tempo para a torcida do Corinthians comemorar. Há uma vacilada da defesa do São Paulo ao permitir que o Guerreiro domine. Aí encostou o Edson. E o curioso é que a hora que o Edson encosta, você pode imaginar, acabou o lance. O Guerreiro levantou a cabeça e viu. E era muito mais gente de branco do que de preto. Mas a bola dele chega pro Danilo. Esse sim tá livre. Dá um tapa de primeira de pé direito pro fundo do gol. Danilo, camisa 20. Foi uma falha geral ali da defesa do São Paulo, né? E o Rogério Ceni talvez, se pudesse aí com as duas mãos, pudesse ter feito a defesa, né? Foi com uma mão só. Um lance muito difícil também para o goleiro, é preciso dizer isso. A situação do Campeonato Paulista, vamos lá, colocar a classificação. O Santos que venceu também, né, nesse final de semana por 3-0.
O São Paulo é o líder do grupo com 17 pontos, do grupo 1, né? 17 pontos. O Mogi é o segundo com 15, em terceiro o Ituano com 13, em quarto o São Bernardo com 8, o Red Bull Brasil, né? Que é o RB Brasil, é o quinto colocado, lanterna do grupo também com 8 pontos. No grupo 2, o Corinthians é o líder com 19, em segundo a Ponte Preta com 15, em terceiro o Audax com 10. O São Bento de Sorocaba é o quarto colocado com 9 e o Rio Claro tem 8 pontos. No grupo 3, o Palmeiras tem 18 pontos, em segundo a Portuguesa com 10, em terceiro o Botafogo de São Paulo com 9. O Linense tem 6 pontos, está na quarta colocação. O Marília é o quinto com 2. No grupo 4, o Santos tem 20 pontos, é o primeiro colocado. O Capivariano é o segundo colocado com 9. Diferença fantástica do Santos nesse grupo, né? O segundo colocado tem 11 pontos atrás. Em terceiro, o 15 de Piracicaba com 7. A Penapolense está na quarta colocação com 6. E o Bragantino é o lanterna desse grupo com 5 pontos. Os próximos jogos, os jogos da rodada de número 9 do Campeonato Paulista, nós teremos já na terça, amanhã nesse caso, o Rio Claro contra o RB Brasil. A Penapolense jogando contra Linense, Bragantino e Marília, 15 de Piracicaba e Portuguesa, Audax e Mojimirim, esse já jogo da quarta, Capivariano e Botafogo, de Ribeirão Preto, Corinthians e São Bernardo, também na quarta-feira, Santos e Palmeiras, o clássico na Vila, na próxima quarta-feira, São Paulo e São Bento, quinta-feira no Morumbi, Ponte Preta e Ituano são os próximos jogos do Paulistão 2015, tá certo? Vamos dar sequência aqui, vamos falar de Campeonato Alagoano. Tivemos ontem também, Campeonato Alagoano, tivemos ontem no estádio Coraci da Mata Fonseca, o duelo entre Murici e Asa. No primeiro jogo, o Asa já havia vencido pelo placar de 2-0 e ontem voltou a vencer. Vamos ver então, gol a gol, o resultado que definiu a classificação do Asa para a final do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Vamos ver com imagens da TV Gazeta, narração de Madison Delano. Vamos lá. Na bola o Fábio Alves, são 3 jogadores que vão para a cobrança. Parece uma jogada ensaiada, a chance para o Asa fazer o primeiro gol. Já apitou o Chicão. Na bola, Fábio bateu, defendeu, largou o goleiro. Gol! Do Asa! Pois é, esse gol foi marcado pelo Alex Henrique. E aí nós vamos daqui a pouco mostrar o segundo gol da partida, né? O segundo gol, o gol que definiu aí a classificação do Asa para a fase decisiva deste campeonato alagoano em seu primeiro turno. Está chegando a reta decisiva do campeonato e é claro que nesse processo todo mundo já fica naquela expectativa no segundo turno do retorno do CRB, por exemplo, né? A disputar o campeonato alagoano, né? Nesse ano, na verdade, o CRB não disputou, não vai ser um retorno para esse ano. Mas é o retorno do CRB a voltar a disputar o Campeonato Alagoano. A mesma coisa acontecendo com o Cururipe, essas equipes não participam pelo fato de estar disputando a Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhada então no segundo gol, no gol que definiu a classificação do Asa para a final deste primeiro turno do Campeonato Alagoano. Vamos ver então? Vamos lá. Para a decisão. Vem bola para a área com perigo, subiu de cabeça, lá atrás, bateu no goleiro, entrou. Gol! Pois é, você acompanhou então esse segundo gol, gol marcado por André Nunes, zagueiro da equipe do Asa, o segundo gol marcado aí nesse resultado de 2-0 para a equipe do Asa em cima do Murici, né? Vamos dar uma olhada na escalação das equipes, como ficou justamente a situação. O Asa jogou com Marcão, Gabriel, Lucas Bahia, André Nunes e Fábio Alves, Cal, Kessi, Alex Henrique, depois o Marlon e Didira, Jean, depois o Ederson e Valdanes, depois Everton, time do técnico Vica, né? O Vica aí caladinho já colocou o Asa na final aí do primeiro turno. Já o Gilmar Batista, técnico do Murici, lançou a equipe com a escalação tendo Léo no gol, João Paulo na direita, Márcio, depois Branco, Jean e Leandro, Rambo, Charles Wagner, Berg e depois Gustavo e Diogo, depois Alain, KT e depois, aliás, KT e Valparaíba, né? E Valparaíba, que começou e ficou até o fim do jogo, o Valparaíba. Então o Murici eliminado.
ainda segue na Copa do Brasil, conseguiu uma boa vitória no primeiro jogo diante do Cuiabá, joga pelo empate na partida da volta, mas o Campeonato Alagoano terá a partida decisiva entre a equipe do Asa e do CSA, porque o CSA, ontem jogando no estádio Rei Pelé, também fez valer o mando de campo e foi empurrado pela torcida. Um grande número de torcedores compareceram ao estádio Rei Pelé para acompanhar essa partida entre CSA e Céu, e o detalhe é que o CSA precisava da vitória. Empolgado, técnico novo, Nedo Xavier, e as necessidades que o time tem para poder conquistar um campeonato alagoano diferente dos últimos anos. Fazer um campeonato de destaque. O CSA que tem o último título em 2008, o último título do CSA do campeonato alagoano. Então precisa voltar a conquistar troféus, a títulos, e o torcedor do CSA sabe muito bem dessa importância. Por isso, ontem compareceu em grande número no estádio Rei Pelé para acompanhar essa partida contra o Céu. E olha que o Céu do técnico Lino, time encardido. Não foi uma vitória fácil, não. O CSA teve que encontrar espaços, conquistou justamente esta condição pelo que apresentou em campo, mas encontrou também um adversário encardido, muito chato, muito difícil de ser batido. E tem que ser dado todos os parabéns ao Lino para trabalhar com as limitações que com a equipe do interior e fazer um time tão competitivo a ponto de jogar de igual para igual com uma equipe que tem ambição muito maior nesta competição do que o CSA, do que o Céu, não é? Então vamos dar uma olhadinha nesse material aqui do Globo Esporte a respeito dessa vitória do CSA. Na estreia de Nedo, o CSA muda jogo no segundo tempo, vence e elimina o Céu. O Céu que conseguiu ainda segurar um 0-0 no primeiro tempo. Então, com gols de Breno e Reinaldo, Azulão está garantido na decisão da Copa Alagoas. Tá aí o segundo gol do Reinaldo, né? A comemoração com os jogadores do CSA. Reinaldo tirou a camisa, né? Bastante emocionado. Foi uma das aquisições do CSA, né, rapaz? A aposta da diretoria. Jogador que faz muito gol no Campeonato Alagoano, mas que precisava justamente de uma situação como essa. CSA encara o Asa em 2 jogos. O primeiro está marcado para quarta-feira às 10 da noite no Rei Pelé. O segundo confronto será no domingo às 4 da tarde. E é fácil de explicar isso para vocês. Porque o Asa vai decidir em casa? Porque na fase de classificação, o Asa terminou melhor posicionado do que o CSA. O Asa foi o primeiro e o CSA foi o segundo. Então, por isso, o Asa, por ter terminado melhor colocado na fase de classificação, tem a vantagem de decidir em casa o título do primeiro turno do Campeonato Alagoano. É simples de explicar a situação. E aqui está aí um dos gols, né? O primeiro gol marcado pelo Breno. Essa foto do Ailton Cruz aí, da imagem do primeiro gol do CSA. A estreia do Nedo Xavier também é destaque aqui na matéria do Globo Esporte. E o CSA atuou com essa formação: Jefferson, Márcio, Breno, William Turhan e Paulinho, Pierre, Eliezer, Sorin e Elvis, depois Rafael Granja. Rafael Granja entrou no segundo tempo no lugar do Elvis, disse que deu uma cara nova para o time do CSA, né? Zé Paulo, depois Damião e Reinaldo Alagoano, técnico Nedo Xavier. O Céu jogou com Humberto, Júnior, Claudinho, depois Neto Bala, Clériston e Nildo, depois Tarcísio, Jacobina, Lau, Cristiano e Alisson, Ivanzinho, depois Roger e Etinho. Esse foi o time do Céu. Agora a situação de momento coloca frente a frente o Asa jogando contra o CSA em 2 partidas, né? Essa é a situação de momento do Campeonato Alagoano, desses 2 times, né, que conquistaram em campo esse direito, né, depois de muitos e muitos jogos. Então a situação é a seguinte, vamos lá, colocar aqui a questão da ordem dos confrontos. O CSA joga com o Asa na próxima quarta-feira às 10 da noite no estádio Rei Pelé. E o jogo da volta no domingo, próximo domingo, dia 15, no estádio Coraci da Mata Fonseca, às 4 da tarde, Asa e CSA fazendo a decisão aí do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Vai aí o campeão, um dos 2 estará ano que vem representando Alagoas na Copa do Brasil. Coincidência ou não, o CSA pode retornar à condição de ser representante de Alagoas na Copa do Brasil, e o Asa, que já está disputando a competição e eliminou o primeiro adversário logo na primeira partida, que foi o São Raimundo de Roraima, são os clubes que têm representado o nosso estado nos últimos anos na Copa do Brasil. Então é preciso destacar isso. Então um dos 2 já será o primeiro representante de Alagoas na Copa do Brasil em 2016. Para a gente fechar o programa de hoje, eu tenho 2 situações a apresentar aqui no finalzinho do programa. A primeira delas é justamente a imagem que eu mostrei antes do intervalo, onde eu disse que fui na Cachoeira da Tiririca.
em Murici no último final de semana e eu mostrei a imagem de uma nascente, né, que acabei registrando no decorrer do trajeto. Dá 1h30, cerca de 1h30 de andança, poderia dizer assim, né, de trajeto a pé pelo meio da mata, né, na mata lá em Murici, e que acabei relatando vários detalhes, várias situações fantásticas que você que mora na capital não tem condição de ver todo dia. E a outra que eu quero mostrar é justamente essa, que já é o local da cachoeira aqui para quem tem em casa a oportunidade de ir. É um local que eu recomendo com toda sinceridade. O pessoal que puder ir prestigiar esse local possa justamente levar familiares, amigos. É uma situação muito legal que você pode acompanhar. Vamos colocar esse material aí rapidinho para que a gente possa mostrar a imagem da cachoeira. Olha só. Você está vendo imagens, né? Cachoeira do Tiririca, em Murici, né? É apenas um local onde nós mostramos aqui no final do Canal Esportes. E aqui no final do programa, eu quero agradecer, né, de coração ao convite feito pelo pessoal do SECOM, né? Da equipe de comunicação da UFAL. Hoje à noite nós estaremos fazendo um trabalho com o pessoal lá, super interessante, depois de um convite feito. E eu quero agradecer de coração esse convite, né? Até porque para nós é uma satisfação imensa poder falar um pouco mais de comunicação e, consequentemente, falar também de esporte, que é a nossa área, que é a nossa praia. E eu quero agradecer de coração, né? Tá aqui o convite do pessoal da SECOM, né? 15º SECOM, Universidade Federal de Alagoas. Pedir para o pessoal aí só para colocar justamente esse convite aqui para mostrar que a 15ª semana dos estudantes de comunicação será no dia 10, às 8 da noite, de 8 às 9, com a temática Comunicação e Esporte. E eu fui convidado para ser um dos palestrantes, estarei lá, assim, com muito prazer. E convido a todos para poder participar, porque o pau vai cantar, pode ter certeza. O debate vai ser aberto justamente com os estudantes, com os recém-chegados à faculdade, esses que querem ingressar no curso de jornalismo, no qual eu agradeço de coração à equipe organizadora pelo convite para poder ministrar essa palestra. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta segunda-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro para falar de esportes amanhã, de 8 às 9, se Deus quiser. Até daqui a pouco, tá certo? Vamos lá. Grande abraço.